Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. Este é o 13º episódio da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos ela tem o objetivo de trazer à memória, rememorar aí as 434 vítimas do regime militar. Um regime nefasto que tomou conta da história do Brasil por 21 anos, entre 1964 e 1985. O nosso personagem de hoje, ele é Carlos Schirmer. Nome alemão, não sei se é assim que se pronuncia, se não for, me perdoe, mas é assim que eu vou pronunciar, tá? Quem foi Carlos Schirmer? Ele nasceu no dia 30 de março de 1896 na cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais. Ele era eletricista e ascensorista. Ele era membro do Partido Comunista. Bom, ele nasceu, como foi colocado, né, em Além Paraíba. Ele era filho de um engenheiro austríaco que veio para o Brasil a convite de Dom Pedro II, ainda na época do Império, para trabalhar na construção das primeiras estradas de ferro do Brasil, em Baturité. Ele passou parte da infância e da adolescência no interior de São Paulo, numa fazenda, né, na fazenda da família, e ele migrou para o Rio de Janeiro na idade adulta. No Rio de Janeiro, ele trabalhou na casa dos Mairinck Veiga, na casa Mairinck Veiga. Mairinck Veiga era uma importante família do Rio de Janeiro que trabalhava, entre outras, com a indústria armamentista. Ele filiou-se ao Partido Comunista em 1920 e logo mudou para Divinópolis, em Minas Gerais. E pelo fato de ser do Partido Comunista, ele acabou sendo perseguido e morto aos 68 anos de idade, em Divinópolis, em Minas Gerais. Vamos entender qual foi a circunstância da morte de Carlos Schirmer. Na manhã do dia 1º de maio de 1964, o nome de Carlos Schirmer ele contava na lista das pessoas que eram procuradas pelo regime pelo fato de pertencer ao Partido Comunista. Então ele foi procurado por policiais, né, em sua casa. Esses policiais eles foram enviados pelo coronel Melquiades Líbano Horto, chefe da segurança do Departamento de Vigilância Social da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. Ele pretendia levá-lo para a delegacia sem qualquer mandato judicial para prestar depoimento, prestar esclarecimentos sobre as suas atividades políticas. Bem, Carlos Schirmer não devia nada a ninguém, não havia mandato nenhum que o obrigasse a ir na delegacia, então ele simplesmente não foi. Diante da recusa, Melquiades se sentiu, né, ofendido pelo fato do Carlos, um comunista, não prestar esclarecimentos. Ele mandou então outros policiais que retornassem e levassem Carlos, mesmo que fosse à força. Diante de nova recusa, o coronel Melquiades, ele ordenou reforços e acompanhou os policiais nessa terceira tentativa de levar então o Carlos à delegacia. Aí o que acontece a partir daí? Tudo foi registrado pelo jornal O Diário do dia 3 de maio de 1964. E também, corroborado pelo inquérito policial, os agentes de segurança então invadiram a casa de Carlos. Carlos reagiu à prisão. Ele entrou em luta corporal com os agentes e feriu 2 agentes levemente nessa briga que teve. Em seguida ele fugiu, refugiou-se num barracão que ficava no fundo da sua casa, que segundo a sua filha funcionava como oficina. E nesse instante então o coronel Melquiades, que estava agora já dentro da casa do Carlos, determinou que o Carlos saísse mesmo que fosse em chuva de balas. Ele determinou que atirassem em direção ao Carlos. Logo depois de cravarem o barracão de balas, né, os policiais eles jogaram bombas de efeito moral. E nessa confusão o Carlos ele se escondeu no forro. A polícia então fez uma diligência dentro da casa, dentro do barracão, e encontrou, né, o Carlos no forro da casa. Segundo a versão apresentada no relatório do coronel Melquiades, o Carlos teria então sentido os efeitos do gás e descido do local voluntariamente. E nesse instante, ele teria utilizado de uma carabina calibre 22, que ninguém sabe de onde saiu, e atirado em si próprio.
Gente, quantos vídeos, né? Hoje esse aqui é o 13º. Desses 13 vídeos que eu fiz até hoje para vocês, né, que contam aí os inquéritos policiais das mortes suspeitas na ditadura, quantos deles a pessoa teria tirado a própria vida de acordo com a polícia? Pelo menos metade deles, né? Então, assim, era um procedimento padrão a polícia colocar no inquérito que aconteceu alguma coisa suspeita e de repente a pessoa tira a própria vida. É muito interessante isso. Nós vamos ver assim que era impossível o Melquíades ter atirado contra si mesmo com uma calibre 22. Vamos ver por quê. Bom, mas seguimos aqui nossa conversa. Conforme o depoimento de pessoas que testemunharam os fatos, Carlos com ferimento, Carlos ele estava então com ferimento no pescoço e foi julgado pelos policiais em uma caminhonete. Ele foi inicialmente levado a um hospital, o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis, onde não recebeu atendimento médico, não teria recebido atendimento médico porque o estado de saúde dele era grave, né? Aquele hospital não tinha condição de fazer os procedimentos cirúrgicos que ele necessitava, então ele foi levado a outro hospital, o Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, para poder ser operado. Mas, de acordo com a temporalidade, né, isso aconteceu na manhã na manhã do dia 1º de maio. Ele teria chegado já no hospital na tarde do dia 1º de maio. Não se sabe assim ao certo quando que o incidente com a arma de fogo aconteceu, mas que ele chegou no final da tarde em Belo Horizonte para receber os atendimentos médicos. Ele chegou muito debilitado e faleceu antes mesmo do procedimento cirúrgico. O relator do caso, junto à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos pela Ditadura, solicitou a realização de perícia técnica nos documentos que existiam com relação a Carlos Schirmer. De acordo com a análise do laudo da primeira necrópsia, descreveu 2 lesões, sendo a primeira decorrente de disparo de arma de fogo. Segundo o perito, o tiro teria sido disparado à distância e não por meio de uma arma próxima ao corpo. Tal análise apontou para uma contradição entre a descrição do laudo de necrópsia e o relatório do coronel responsável pelo inquérito, pois não seria possível, com uma carabina calibre 22, Carlos desferir um tiro contra o próprio queixo. Então, quer dizer, aquela arma é uma arma para quem não conhece, é uma arma de cano longo. Então a pessoa não tem como mirar para ela mesma e chegar até o gatilho e atirar. Então, se ele foi ferido com uma arma calibre 22, muito provavelmente alguém atirou nele. Não teria como, é fisicamente impossível. O braço de uma pessoa não é do tamanho do cano da arma para que uma pessoa possa tirar a própria vida com esse tipo de arma. Nesse sentido, o que acontece a partir daqui? Né? Ele acaba sendo declarado morto no hospital, né? No Hospital Felício Roxo. E a partir daí o que acontece? Bom, na época o inquérito está arquivado, né, como a causa-morte como resistência à prisão e pelo fato do Carlos ter tirado a própria vida. Mas é uma morte muito suspeita, né? Diante das investigações realizadas, concluiu-se que Carlos Schirmer foi morto por agentes do Estado brasileiro, sendo forjada a sua morte nas condições, nas causas que ela foi descrita no relatório. A gente não pode usar o termo aqui, senão o YouTube ele não disponibiliza o vídeo, tá? Mas assim, vocês querem saber, vocês sabem mais ou menos o termo que se usa, né? Nesse contexto de sistemática violações dos direitos humanos promovidas pela ditadura militar implantada no país a partir de 1964. Então, este foi a conclusão da Comissão Nacional da Verdade. Carlos Schirmer, então, ele é considerado aí um dos mais uma das 434 vítimas. E por quê? Qual foi a relação que Carlos Schirmer tinha? Ele apenas era um membro de um partido político, no caso do Partido Comunista Brasileiro. Aí, como forma de justificar, né, essa barbárie, a polícia ela forja um laudo de que o Carlos ele teria então tirado a própria vida. Carlos Schirmer,
brasileiro, casado, pai de 2 filhos, trabalhador, né, ele era sensorista e eletricista, 68 anos de idade, quer dizer, um idoso, morto pela ditadura militar. Nós nunca esqueceremos. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Curta nossos vídeos aí, compartilhe, se gostou, se não gostou, se gostou dá o like, se não gostou dá o dislike, e em breve estaremos de volta. Tchau!